Diz assim, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Assim diz a palavra de Deus, na versão Nova Almeida atualizada. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós como crentes em Jesus Cristo, como igreja do Senhor, nós estamos aqui neste mundo com uma missão muito sublime, que é a missão de pregar o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de Jesus, as boas novas de salvação. O Evangelho é poderoso, é uma mensagem poderosa. E eu, como também os irmãos que aqui estão, eu fui alvo desta mensagem. Eu fui alcançado por este Evangelho. Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me transformou. Eu não nasci no Evangelho, como se diz. Eu vivia no mundo sem Deus, sem paz e sem salvação. Não conhecia o plano da salvação, não conhecia o Senhor. Mas Deus, irmãos, me chamou. A Bíblia diz em Tito 2:11, que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E esta graça me alcançou. Eu ouvi a palavra de Deus, eu tive acesso ao Evangelho de Jesus Cristo e eu me converti ao Senhor. Eu aceitei esta palavra no meu coração e eu pude provar e experimentar na minha vida, irmãos, que realmente o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que temos convicção de sair por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Quantas pessoas, irmãos, tentaram mudar? Quantas pessoas tentaram consertar a sua vida? Quantas pessoas têm tentado buscar alento, alegria, paz, esperança em tantas coisas neste mundo e não têm encontrado. Andam neste mundo em trevas, não conhecem o caminho da luz. Mas nós, irmãos, somos mais do que felizes, mais do que bem-aventurados, porque fomos alcançados por esta palavra, por este Evangelho, e é por isso que podemos cantar: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Celebre a tua salvação, celebre a transformação que Deus fez na sua vida, celebre a fé que você tem em Cristo, celebre a alegria, a esperança que você goza na sua vida por conhecer a Jesus Cristo. Aleluia! E esta salvação, irmãos, que Ele nos deu, ela é grandiosa, ela é maravilhosa. E você, amigo da palavra de Deus, que nos ouve nesta noite, a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Também diz lá em Hebreus: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Bom, mas quando se fala de salvação, irmãos, surgem muitas perguntas. Antes de eu ser crente, eu achava muito estranho esse negócio de salvação. Alguém falar que é salvo, para mim soava como uma arrogância, uma prepotência. Como é que uma pessoa comedora de feijão e farinha tem coragem de dizer que é salva? Tem coragem de dizer que vai para o céu? A gente não sabe, ninguém sabe. Na verdade, quando a pessoa morrer, Deus toma de conta, etc, etc. E era assim, irmãos, que eu pensava. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, quando eu tive um encontro com Cristo, Deus me deu esta convicção de salvação. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é o pastor que faz a cabeça do irmão, não é o obreiro da igreja que fica falando no ouvido da irmã, do irmão, dizendo: você é salvo, repita isso aí como um mantra. Não, Senhor.
Ninguém fica ensinando isso, irmãos. É o Espírito Santo que coloca esta convicção no coração. Glórias ao nome de Jesus. E quando se fala de salvação, quando estamos pregando a salvação, é quando alguém se converte a Cristo e chega na sua família, no meio dos seus familiares, da sua casa, e começa a falar que Jesus o salvou, que agora é um crente salvo na pessoa de Jesus. Então surgem muitos questionamentos. As pessoas perguntam, mas por que a gente precisa ser salvo? Quem pode nos salvar? O que devemos fazer para ser salvo? O que é que a gente ganha com isso? Sempre surgem perguntas, surgem questionamentos, irmãos, e nós temos que responder a todas essas perguntas e questionamentos com base na palavra de Deus. Em primeiro lugar, meu irmão, por que nós precisamos, todos nós precisamos ser salvos? A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Esta é uma realidade. Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todas as pessoas, homens e mulheres, não importa quem seja, todos são pecadores. A Bíblia diz que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, até mesmo aquele cidadão de bem, até mesmo aquela cidadã de bem, até mesmo aquela pessoa que se considera muito justa, muito legal, muito boa, ela é pecadora e precisa de Jesus. Romanos 5,12, a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, de sorte que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos são pecadores. A pessoa já nasce, irmãos, pecadora. Ela não é pecadora porque peca. É o contrário, a pessoa peca porque é pecadora por natureza. Davi disse, em pecado eu nasci e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós temos essa natureza pecaminosa, essa inclinação para o pecado, para longe de Deus. Então, irmãos, esta é uma realidade da natureza humana. Todos são pecadores, e esta situação não é nada confortável, porque Deus é santo e não se agrada desse comportamento pecaminoso nosso. A Bíblia diz em Romanos 1,18, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos os filhos da desobediência. Eu sei que tem muita gente aí no mundo, ainda mais numa época dessa de carnaval, que fica pecando e coloca nas redes sociais e se gaba de estar pecando, tem prazer de fazer autopropaganda dos seus pecados, das suas práticas e das suas ações pecaminosas. Mas na verdade, irmãos, a pessoa que vive no pecado, longe de Deus, ela está correndo perigo, porque a qualquer momento ela pode bater as botas e ir para o inferno. Esta é a dura realidade. Ah, mas aquela pessoa é uma pessoa amada da minha família, é meu irmão, é minha irmã, é meu pai, é minha mãe, é meu filho. Não vai não, mas esta é a realidade bíblica. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós éramos por natureza filhos da ira, como diz a palavra de Deus, porque o pecado conduz à morte eterna. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Salário é uma recompensa, uma retribuição que a gente recebe por aquilo que fizemos. Então, o salário do pecado, a consequência de viver no pecado é a morte. E aqui, irmãos, é a morte eterna, é a condenação no inferno. Ah, não, mas eu vou me agarrar com Jesus, eu me apego com Jesus, porque Jesus é muito amoroso, Jesus não está vendo que não vai mandar ninguém para o inferno. Irmãos, nos evangelhos, que pode ler na sua Bíblia, nos evangelhos, na Bíblia Sagrada, quem mais falou do inferno foi Jesus Cristo. Ele falou muito de salvação, falou de amor, de chamar a todos, etc, etc. Mas foi também quem mais falou sobre o inferno, porque verdadeiramente o salário do pecado é a morte.
Salmo 9, versículo 17, a Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as pessoas que se esquecem de Deus. O próprio Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, uma pessoa, irmãos, que vive no mundo longe de Deus, sem paz e sem salvação, que ainda não se converteu a Cristo, esta pessoa está correndo perigo. Ninguém garante, irmãos, que daqui a 1 minuto, a 2 minutos, a 5 minutos, a gente vai estar vivo. Toda a cidade de Mossoró se surpreendeu há poucos dias atrás, há 2, 3 dias atrás, com um médico muito conhecido e muito querido aqui na nossa cidade. Ninguém dizia que ele tinha nada. Foi fazer a sua academia, mas infelizmente, irmãos, lá, durante a sua atividade física, ele faleceu. Ninguém pode garantir, porque, irmãos, todos nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. É por isso que todo mundo precisa de salvação. Ah, pastor Fábio, quem precisa de salvação é aquela pessoa ali. Quem precisa é aquela acolá. Eu lembro, irmãos, que quando eu não era crente, muitos colegas falavam, e depois também que eu fui crente, eu aceitei a Jesus com 17 anos, e muita gente dizia, olha, pregue para esse fulano aí, pregue para fulano, ele precisa muito ser crente. Eu prego para ele e prego para você também. Não precisa ser crente não, pregue para ele, que ele é que precisa de ser crente. O ser humano, irmãos, sempre querendo se justificar diante de Deus. O ser humano sempre achando que merece a salvação. Então, irmãos, todos são pecadores, mas quem pode nos salvar? Em primeiro lugar, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Você que nos ouve pelas redes sociais nesta noite, quem pode te salvar não são as suas obras, não são as nossas obras. O homem sempre tem a tendência, irmãos, de querer comprar a sua salvação, de querer fazer alguma coisa para se achar merecido de receber a salvação. Mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação fosse por meio das obras, não seria necessário, não precisava Jesus vir ao mundo. E por mais que o homem tente, irmãos, querer ser salvo pelas obras, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir, porque Deus detesta, irmãos, pessoas, que querem se justificar diante de Deus. Então, meu amigo, não são por meio das suas obras que você vai ser salvo. Nós somos salvos não é por causa das nossas obras. As nossas obras são consequências da salvação, porque em Efésios 2:10 diz que somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ah, tudo bem, se não, a salvação não é pelas obras, então é através da religião. Eu vou procurar uma religião, eu vou seguir uma religião, não importa, porque o céu é como se fosse uma grande montanha, lá no topo é o céu, e cada um sobe por essa montanha por diferentes lugares. E aí eu vou atrás de uma religião e eu não gosto de determinadas religiões, essa aqui fica fora, aquela ali fica fora, eu vou escolher a que melhor me agrada, como eu chego assim num restaurante self-service e eu faço ali o meu prato e coloco só o que eu quero. Religião também não salva ninguém. Religião nenhuma, denominação religiosa nenhuma, placa de igreja nenhuma salva ninguém. Quando Jesus veio ao mundo, já existiam várias religiões no mundo. Quem é que pode salvar? Que pessoa pode nos salvar? Quem é o nosso Salvador? Ah, eu vou me apegar com Pedro, eu vou me apegar com Paulo, eu vou me apegar com Maria, eu vou me apegar com a compadecida. Ela vai na hora H, lá no final, dá um jeitinho lá e vai resolver o meu caso.
Quem já assistiu o filme O Alto da Compadecida, vê que o negócio ali, irmãos, é complicado. Aquele Jesus do filme do Alto da Compadecida é um Jesus muito fraco. Inclusive tem a crítica lá no filme, que diz que o homem mandado pela mulher não dá certo, né? E ali, irmãos, naquela ficção, ali, todo mundo no final vai dar certo, é o universalismo, a doutrina que no final Deus vai perdoar todo mundo, né? Que na verdade todo mundo é pecador porque é vítima da sociedade, e no final você pede à mãe que o filho atende e assim vai resolver, mas olha o dedinho, nada disso. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio apóstolo Pedro, que é muito adorado e seguido e venerado por muita gente, o próprio São Pedro disse em Atos capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser, irmãos, no nome de Jesus. Paulo falou em 1 Timóteo 2,5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glórias a Deus. Jesus Cristo é todo e suficiente Salvador. Glórias ao nome de Jesus. Só Jesus morreu na cruz do Calvário. Só Jesus, ele resgatou as nossas almas. Só Jesus nasceu sem pecado. Só Jesus viveu neste mundo sem pecado. E ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele pagou pelos nossos pecados. Louvado seja Deus. E ele chama a todos: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Uma pessoa, irmãos, que vai buscar salvação em outra fonte, em outro caminho, em outra pessoa, a não ser em Jesus, ela está desprezando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ela está faltando consideração com Cristo. Isso é um pecado de idolatria, é um pecado tremendo que afasta as pessoas de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, todos são pecadores, todos precisam de salvação e não há outra forma, não há outro remédio, não há outro meio, não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A nossa salvação está em Cristo. Jesus é realidade. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E ele disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faria presente. E ele está presente aqui nesta noite. Ele está em nosso meio aqui nesta noite. Jesus é vivo e age na terra. Jesus é vivo e ouve as nossas orações. Jesus é vivo e nós nos relacionamos com ele. Ser crente é ter experiência pessoal com Deus. Tem pessoas que acham, irmãos, que Jesus é apenas um personagem da história. Tem pessoas que acham que Jesus é apenas um personagem de um livro antigo chamado Bíblia, que lá nos evangelhos fala sobre esse personagem Jesus. Jesus é o Criador dos céus e da terra. Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele deixou o esplendor da sua glória, aleluia, e Ele se fez carne, habitou entre nós, viveu como homem aqui no mundo para nos ensinar o caminho do céu, aleluia, e deu a sua vida por nós. A Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus, louvamos e adoramos o nome de Jesus.
Jesus é o nosso Salvador e vivemos neste mundo, como diz a Bíblia, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem mais para ninguém, só Jesus é suficiente. Não queira, meu irmão, acrescentar nada, não queira acrescentar nada, só Jesus é suficiente. Ah, mas se for Jesus e as boas obras, se for Jesus e São Pedro, se for Jesus e Maria, se for Jesus e o pastor, se for Jesus e a Assembleia de Deus, aí está errado, irmãos. Só Jesus salva, Ele é completo, Ele é suficiente, aleluia, glórias ao nome de Jesus, aleluia. O que devemos fazer para sermos salvos? A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Você que está ouvindo esta mensagem hoje, seja aqui no templo ou através das nossas redes sociais, você é um privilegiado, você é uma privilegiada. O Espírito Santo te trouxe até aqui para falar o Evangelho de Jesus ao seu coração. A graça de Deus está se manifestando nesta noite na sua vida. O Espírito Santo está tocando no seu coração. E é o Espírito Santo, irmãos, que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Nós, como crentes, irmãos, pregamos o Evangelho. E a nossa vontade, irmãos, se a gente pudesse, enfiava o Evangelho assim na cabeça das pessoas. Se a gente pudesse, irmãos, a gente enfiava no entendimento das pessoas a nossa convicção. Mas não é assim, irmãos, não funciona dessa forma. Deus fala ao coração das pessoas, o Espírito Santo fala ao coração das pessoas, mas as pessoas não podem, elas não devem resistir à voz do Espírito Santo. Eu falei aqui no início desta pregação, o versículo lá de Hebreus que diz: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas têm endurecido os corações, têm ouvido o Evangelho, têm ouvido a palavra de Deus, sabe que o caminho é Jesus, sabe que o caminho é aceitar o Evangelho de Jesus, mas tem ficado com o coração fechado, não tem aberto o coração para Jesus. E isso, irmãos, esse pecado de rejeição a Jesus, esse pecado de rejeitar o convite da salvação, é um pecado muito grave. O que devemos fazer para sermos salvos? Em primeiro lugar, é reconhecer que é pecador. Muitas pessoas, irmãos, infelizmente, têm dificuldade de reconhecer que é pecador, têm dificuldade de reconhecer que precisa de salvação, têm dificuldade, de se dobrar diante de Deus, acha que os outros é que precisa de salvação. E aí, quer se apresentar diante de Deus, mostrando as suas qualidades, mostrando as suas boas obras, igual, irmãos, aquela situação que Jesus falou da parábola do fariseu e do publicano. Duas pessoas foram à casa do Senhor para orar, foram ao templo para orar, o fariseu e o publicano. O publicano era, irmãos, uma pessoa discriminada na sociedade judaica, era uma pessoa considerada apartada do povo de Deus, considerada traidora da nação de Israel e indigna de fazer parte do povo de Deus. Enquanto que o fariseu era aquela pessoa religiosa que as pessoas da sociedade olhavam para aquela pessoa e disse: se esse aqui não for para o céu, ninguém mais vai. Porque pensa num caba crente, é esse fariseu aqui. Era assim, o estereótipo do fariseu e do publicano. Era assim a reputação de cada um. Era dessa forma como as pessoas do mundo via o fariseu. É crente, vai para o céu, e o publicano não vai. Esse aqui está danado, condenado ao inferno. Essa palavra danado significa condenado ao inferno. Mas, irmãos, esses dois cidadãos foram orar. Jesus diz lá em Lucas capítulo 18, eles foram ao templo orar. E quando chegaram lá no templo,
O fariseu, irmãos, foi orar a Deus todo com o nariz empinado, todo arrogante, todo cheio de si, olhando para o seu currículo, olhando para as suas práticas religiosas, olhando para a sua longa folha de serviços religiosos prestado à comunidade, e olhando para o colega, olhando para o publicano, já começava a se medir, a se comparar com o outro e dizia: ah, Deus, graças te dou, porque eu não sou como este publicano. Porque eu jejum, eu dou meu dízimo, eu cumpro os meus deveres religiosos, eu faço, eu sou crente assim como manda o figurino. E ele, irmãos, se apresentava ali diante de Deus, querendo ser justificado com base na sua justiça própria, achando que aquilo que ele fazia era suficiente para obter a salvação. Ele parece, irmãos, que nunca leu lá em Isaías, no profeta Isaías, que diz que todas as vossas justiças são como trapo de imundícia. Irmãos, Deus detesta uma pessoa arrogante, prepotente, que acha que é tudo, que acha que é merecedora, que acha que é merecedor da salvação de Deus, e ainda mais se comparando com o outro. Por outro lado, irmãos, aquele publicano que pela sociedade era discriminado, aquele publicano que ninguém dava nada por ele, aquele publicano que o povo já tinha botado ele do inferno para dentro. Aí ele foi orar ao Senhor, e quando ele foi orar ao Senhor, irmãos, ele não tinha coragem nem de levantar a sua face para o céu, e ele curvando a sua cabeça, batia no seu peito e orava ali no sinal de humilhação, no sinal de respeito ao Senhor, e dizia: tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele se humilhou diante de Deus, ele pediu perdão pelos seus pecados, ele reconheceu que era falho, que era pecador e que precisava de salvação. E Jesus disse: sabe qual dos dois saiu justificado? Sabe qual dos dois foi salvo? Sabe qual dos dois foi aceito por Deus? Foi aquele publicano que reconheceu que era pecador e que reconheceu que precisava da graça de Deus, porque a salvação é pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quando eu não era crente, irmãos, eu achava muito difícil ser crente. E eu às vezes pensava: não, é difícil demais. Olha aí, o crente não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Está vendo que isso não dá para mim? Não dá para mim não, eu gosto de fazer isso, aquilo e aquilo outro. Jamais eu vou ser crente, eu não vou poder cumprir as exigências. Eu achava, irmãos, que ser crente é você ter aqui uma relação assim, de um bocado de mandamento para cumprir. Se conseguir eu cumprir toda essa lista, você vai para o céu. Se tropeçar num, aí você cai e vai para o inferno. Eu achava que era assim, irmãos. Eu achava que eu conquistava a minha salvação criando vergonha na cara, tomando jeito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou deixar de fazer aquilo outro. Eu achava que eu ia adquirir a minha salvação com base na minha justiça própria. Mas, meu amado irmão, a Bíblia diz que o homem é pecador por natureza, não consegue. Ele pode cumprir um ou outro, mas tropeça naquele outro mandamento. Nós temos que confiar na graça de Deus, temos que confiar na misericórdia de Deus. O mérito da nossa salvação não é seu, não é meu, não é de nenhum de nós, mas é de Deus, que nos salva pela sua grandiosa graça. Glórias ao nome de Jesus. Então, meu querido irmão, amigo que nos ouve nesta noite, o que você precisa fazer para ser salvo? Em primeiro lugar, reconheça que é pecador. Em segundo lugar, se arrependa dos seus pecados. Às vezes a pessoa até reconhece que é pecador, mas não se arrepende dos seus pecados. Às vezes, no máximo, a pessoa tem um remorso. Fica assim, tem aquele remorsozinho passageiro. Mas a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação.
Arrependimento é meia volta, vou ver. Arrependimento, irmãos, é um giro de 180 graus. Você está caminhando na direção do pecado, do mundo e do inferno. Mas aí você ouve: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Aí você dá uma meia volta, vou ver, e agora vai em direção a Deus. Arrependimento é metanoia, mudança de mentalidade. Glórias ao nome de Jesus. E o Espírito Santo é quem vai trabalhar no coração do pecador para que isso assim se suceda. Tem que se arrepender dos seus pecados, tem que confessar os seus pecados a Cristo. E não basta somente isso, tem que crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Crer na misericórdia de Cristo, crer na misericórdia do Senhor, buscar a Jesus. Jesus é um ser pessoal, é um Deus pessoal. Ele quer, irmão, se relacionar conosco. Se converter a Cristo envolve duas coisas: arrependimento e fé. Arrependimento e fé, arrependimento mais fé é igual a conversão. Então tem que crer e tem que se arrepender dos seus pecados. Assim você se converte ao Senhor e você vai ser salvo, vai ser regenerado, vai ser transformado. Deus vai fazer você uma nova criatura. Deus vai mudar a sua vontade, o seu gosto, o seu desejo. Antes de ser crente, a gente tinha vontade do pecado, tinha vontade de viver no pecado, mas uma vez sendo salvo na pessoa de Jesus, transformado pelo Espírito Santo, a gente tem prazer agora nas coisas de Deus. Essa transformação, quem opera é Deus na nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Se você acha que é difícil ser crente, se você acha que não vai conseguir ser crente, eu quero dizer uma coisa: a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Entregue a sua vida a Jesus, confie nele, como diz a Bíblia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia, Deus vai transformar a sua vida, assim como ele transformou a minha, ele transformará também a sua vida. E o que é que eu ganho com esse negócio de ser crente? O ser humano sempre quer calcular e fazer a relação custo-benefício, né? O que é que eu vou ganhar com esse negócio de ser crente? Afinal de contas, eu nasci numa lei, me criei naquela lei, até hoje eu estou ali naquela lei, e o que é que eu vou ganhar com isso, com esse negócio de ser crente? Em primeiro lugar, meu amigo, eu quero dizer uma coisa: ser crente é tão bom que a cada dia que passa, mais pessoas vão sendo crentes. Cada dia que se passa, está aumentando o número de pessoas que se convertem a Jesus Cristo. Cada dia que se passa, a igreja do Senhor está crescendo aqui na terra. Eu sei, irmãos, que infelizmente algumas pessoas param na caminhada. Infelizmente algumas pessoas deixam de caminhar, abandonam a Jesus. Alguns até apostatam da fé. Infelizmente, mas a maioria permanece servindo ao Senhor. A maioria permanece no aprisco do Senhor, andando com Jesus, e a igreja está cada vez crescendo. Se ser crente fosse ruim, irmãos, as igrejas estavam todas esvaziadas. Se ser crente fosse ruim, as igrejas estavam todas esvaziadas. Eu aceitei o Jesus como Salvador no dia 29 de maio de 1995. 29 de maio de 95. Vai fazer, aí já fez 35 anos, mais ou menos. Não, 95 não. 95 foi quando eu casei. 1988. 29 de maio de 1988, foi quando aceitei a Jesus como Salvador. Ainda bem que tem a esposa para me lembrar, me ajudar. Bênção. Então, irmãos, e de lá para cá, irmãos, nunca tive vontade de voltar. Nunca tive vontade de voltar para o mundo. Nunca tive vontade de deixar Jesus. Sempre, irmãos, caminhando. Tem dia, tem época, tem fases de muita luta, de muita tempestade. Mas Deus tem nos dado graça. Deus tem nos ajudado. E é bom ser crente. É bom, meu amigo, você que nunca foi crente, você que não é crente, saiba de uma coisa: é bom ser crente. É maravilhoso ser crente. É maravilhoso seguir a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.
Viver uma vida de santidade e comunhão com Deus aqui na terra não tem preço, é uma bênção muito grande. Lutas, irmãos, todo mundo tem, todo mundo passa luta, todo mundo passa dificuldade. Nós somos seres humanos igual a todo mundo, né? Nós somos comedores de feijão e farinha, temos um corpo humano mortal, sujeito às enfermidades, os problemas, estamos vivendo na mesma sociedade, sujeito às mesmas coisas. A Bíblia diz que tudo sucede igualmente a todos, tanto ao ímpio como ao justo. Mas eu quero dizer uma coisa, Jesus falou assim: filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Todo mundo enfrenta aflições, todo mundo enfrenta tribulações, mas uma coisa é você enfrentar a tribulação com Jesus e outra coisa é enfrentar sem Jesus. Com Jesus, irmãos, a coisa é diferente. Aleluia. Ele nos dá força, Ele nos dá graça, Ele nos dá vitória, Ele atende a nossa oração, Ele nos dá estrutura para vencer as lutas e as batalhas. E somos em Cristo mais do que vencedores. O crente, irmãos, é vencedor até mesmo quando Deus diz não para ele. Ele é vencedor, porque o não de Deus, irmãos, é melhor do que o sim dos homens. Porque Deus, quando dá um não a um crente, é porque Ele sabe que o melhor para nós é aquele não. Glória a Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus. Então é maravilhoso servir a Cristo. Pedro perguntou a Jesus, já vou caminhar para terminar, mas Pedro perguntou a Jesus: Senhor, a gente deixou tanta coisa para ser crente, a gente deixou tanta coisa para seguir ao Senhor, o que é que eu vou ganhar com isso? O que é que a gente vai ganhar com isso? O que é que a gente vai ganhar com esse negócio de ser crente? Jesus disse: Pedro, ganharás 100 vezes mais aqui na terra e por fim a vida eterna. Aleluia! A vida eterna com Cristo. Amigo, esta vida é passageira. Não se iluda com as coisas deste mundo. Esta vida é passageira, mas a eternidade é para sempre. E só há dois caminhos: o céu, o caminho que leva ao céu e o caminho que leva ao inferno. Para você ir para a pessoa ir para o inferno, não precisa fazer nada. Porque a Bíblia diz que quem não crê já está condenado. Então não precisa fazer nada. E que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas para poder escapar do inferno, tem que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Se converter a Cristo, arrepender-se dos seus pecados, crê em Jesus, isto é necessário que a pessoa faça. Então, Pedro perguntou: o que é que a gente vai ganhar? Ele disse: você vai ganhar a vida eterna, mas de quebra, você ainda vai ganhar 100 vezes mais aqui na terra. Por isso, irmãos, que é bom ser crente. Ser crente não é ruim, é bom. Ainda tem bênção aqui na terra. Romanos 8:1 diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais nenhuma condenação. Crente, irmãos, não tem medo de inferno. Crente não tem medo de lago de fogo e enxofre, porque ele tem convicção de salvação, ele tem certeza de salvação. Nenhum de nós quer morrer, porque, irmãos, Deus colocou no nosso coração o desejo de vida eterna, e nós temos esse desejo de vida eterna. A morte só existe na terra como consequência do pecado. Ninguém quer morrer e ninguém deve buscar a morte. Sempre temos que batalhar pela vida. Porém, irmãos, quando chega o momento, quando Deus quer levar o crente, ele é promovido às mansões celestiais. É ruim para quem fica, porque tem a dor da separação, mas quem parte para a glória, irmãos, vai estar com o Senhor nas mansões celestiais. Jesus falou em João capítulo 5, versículo 24: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Portanto, meu querido amigo, ouvinte da palavra de Deus, você que está aqui nesta noite, neste templo, você que nos assiste pelo YouTube, eu quero dizer uma coisa:
O Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E você já viu e já ouviu nesta noite que todos precisam de salvação. Você já viu nesta noite que só Jesus pode salvar. As obras não salvam, a religião não salva ninguém. Você já aprendeu nesta noite que para sermos salvos, precisamos reconhecer que somos pecadores, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus Cristo. E assim você fazendo, você vai ter a vida eterna, você vai ser salvo na pessoa de Jesus. Jesus vai te dar convicção de salvação. E nesta noite eu quero saber se aqui em nosso meio nesta noite tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus. Tem alguém nesta noite que quer ser crente? Tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Cristo, que se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo e quer confessar Jesus publicamente? A Bíblia diz que se com o seu coração você crê em Jesus e que com a sua boca você confessar a Cristo, você será salvo. Tem uma vida para Jesus nesta noite? Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Ou alguém que nunca foi crente? Você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo e nós queremos orar por você nesta noite. Você, meu querido amigo que nos ouve, que nos assiste pelas redes sociais, você também pode aceitar Jesus aí na sua casa, no lugar onde você está. Não importa o seu pecado, não importa a sua situação, mas Jesus quer mudar a sua vida, quer fazer de você uma nova criatura. Neste momento, nesta oportunidade, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo como Salvador, entregue a sua vida a Jesus e Jesus vai transformar a sua vida, vai entrar no seu coração e você vai ser uma nova criatura e você vai experimentar a certeza e a convicção de salvação. Ore aí onde você está, no lugar mesmo onde você está, busca a Deus. Ah, pastor, mas eu não sei falar, eu não sei dizer, me ensine. Aí qual é a oração que eu faço? Fale com Deus, se expresse com as suas palavras. Não adianta, orar é falar, é se comunicar com Deus, não é repetir, né, uma oração escrita com palavras bonitas, escrita por alguém. Fale com Deus, peça perdão dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus, que Ele vai receber você. A Bíblia diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, amém.